Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, este bem que pedimos em todo o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Adveniat regnum tuum. Quando pedimos este reino de Deus, e o pedimos como o Senhor mesmo nos ensinou a pedi-lo, podemos receber aquela resposta do Cristo: o reino de Deus está no meio de vós. Aqui precisamos olhar para esta realidade revelada do reino e compreendê-la em duas dimensões fundamentais, por mais que se possa compreendê-la em muitas outras, como Santo Agostinho já nos demonstra na explicação do Pai Nosso, e tantos outros santos padres da Igreja, fazendo uso dessa oração, nos fazem penetrar na profundidade de suas palavras. Mas tomemos apenas duas, para limitarmos a fraqueza do pregador nesta homilia. Cá, queridos fiéis, primeiro olhemos para o reino de Deus como esta graça santificante, deificante, divinizante, que Cristo mesmo realizou e realiza pessoal e entre nós. Aqui falamos da vida mística, da vida interior. Somos chamados a ser cidadãos deste reino, sua vida cresce em nosso interior. Somos cristianizados a cada dia. Isto chama-se conversão. Convertemo-nos em cidadãos deste reino em cada virtude nova que a graça divina infunde em nós e que nossa boa consciência e a reta conduta de vida faz florescer e crescer. Como é importante a vida interior, a vida de oração, a vida de adoração a Deus, a vida verdadeira em nós. Cá este reino se manifesta de modo propício a cada estado de vida, a cada vocação. E nisto, o mestre da direção espiritual, São Francisco de Paula, nos faz conhecer muito bem. Cá, queridos fiéis, quando entramos neste caminho de vida interior, precisamos saber que é o reino de Deus que acontece dentro de nós. A soberba, a vaidade intelectual, a superstição, tudo isto faz-nos pensar que tais ganhos, tais efeitos é obra nossa. Veja como sou disciplinado, veja quanto conhecimento adquiri, veja quanto conheço da história da Igreja, da vida dos santos, dos mártires, como tenho sido assíduo em tudo isso. Sim, queridos fiéis, Deus não nos santifica sem uma proposta, mas é Ele que sustenta toda a vida interior. Nisto nos lembra o apóstolo São Paulo: quem está de pé, cuide para não cair. Toda a vaidade espiritual nesta vida transitória e passageira é falaz. E aquele que antes se achava no pináculo da glória, como primícia de toda a restauração da Igreja, cai na cara das lamas dos porcos. E de repente se vê o nada, se Deus lhe remove a mão. Este reino é de Deus, é dele, nos vem pela Igreja, é sustentada em seus sacramentos e comunicada em sua pregação. E nós o tornamos presente no mundo com nossa própria vida. Os casados, os religiosos, os sacerdotes, cada qual em seu estado de vida é uma testemunha do reino de Deus vivente, da própria Igreja, que precede toda a criação e há de permanecer depois da consumação dos séculos. Também o reino de Deus se manifesta de uma forma actual pelas obras de misericórdia, pelas obras de caridade e cá pelo amor de Deus.
saiamos do pensamento de que obra de caridade é esmola no sinaleiro, para dar moedinha para desocupado que aluga o sinaleiro para pedir esmola. Não! A caridade é a nossa própria ação cristã. O nosso sim cotidiano. A obra mais sublime de caridade não é alimentar os famintos, mas os filhos. Que seria se um pai deixasse os filhos morrerem de fome para dar comida aos mendigos? Seria um mau pai e teria negado a vocação que Deus lhe deu. Não, queridos fiéis, a obra mais sublime de caridade é educar os filhos, sustentá-los, educá-los, prepará-los e libertá-los para a vontade de Deus. As duas primeiras coisas, até que a sociedade mundana faz. Depois, quando chega a hora da vocação, agarra uma vítima e não lhe deixam ir embora. Quantos são os casamentos destruídos pelos sogros, pelos pais, que não permitem que seus filhos vivam a boa vocação. Quantas as vocações religiosas suprimidas por uma mãe possessiva, que coloca todo o seu afeto no filho e não lhe deixa tomar o caminho que Deus lhe escolheu. Quantos os sacerdotes que nos faltam, por mães que não lhes permitem irem para realizarem sua obra. A minha tentou, mas não conseguiu. Dizem que Deus dá a mãe segundo o filho, ou o filho segundo a mãe. Então imaginem a minha como é terrível. Mas eu sou a evolução, eu sou mais terrível que ela. Nisto, queridos fiéis, compreendemos que o reino de Deus se transmite na vida e na obra da igreja. E da igreja de pai e de mãe, de freira e de frade, de monge e de monja, de padre, de confessor e de diretor espiritual. Isto se transmite, se realiza, se comunica. Olhemos, queridos fiéis, que obra maravilhosa é o avanço do reino de Deus, quando a sã doutrina nos chega aos ouvidos, entra no coração, ferve nossa alma e floresce em nossas consciências. Nós que estamos cá, depois da grande tribulação, da terrível apostasia, quantos fomos pescados de hora imprevista e trazidos à barca de Pedro, como nos é difícil acostumar-nos com a boa disciplina cristã, como precisamos nós renunciar cada dia a más inclinações e caçar esta ou aquela virtude com todo o empenho e dedicação de nosso esforço. Bem sabemos que a conversão é dura e precisa ser sustentada e reafirmada em cada instante da vida. Mas olhemos para os pequenos, para aqueles que florescem neste novo tempo, que já receberam o leite da tradição católica, e nos alegramos tanto com os efeitos desta graça. Estes dias conversava com a diretora de uma escola, de pais que decidiram formar seus filhos, não segundo as vaidades do mundo, mas segundo a educação clássica e católica. Ela me comunicava como crianças ainda tão pequenas, de 5 e 6 anos, já têm uma memória fabulosa, uma letra incrível, conseguem decorar orações inteiras, conseguem pronunciar poemas de memória, leem e escrevem, como muito estudante universitário de nossos dias não consegue fazer. Que eles são superdotados, formados de uma consciência diferente, frutos de uma experiência genética? De jeito nenhum. São simplesmente aquilo que precisam ser: puros, puros de coração, preservados da malícia e da corrupção,
As crianças, quando preservadas em sua inocência, são mais inteligentes. Olhem que verdade clara! A concupiscência emburrece. A inocência é inteligente e faz crescer todas as capacidades. Coisa maravilhosa pensarmos nisso. Basta preservá-las do contágio do mal e lhes dar o alimento na hora certa, para se tornarem muito melhores do que nós. Este, queridos fiéis, é também o reino de Deus que a Igreja testemunha e que século por século se restaura e se aperfeiçoa. Quando lemos os textos daquele bendito século XII, de um Bernardo de Claraval, de um bem-aventurado Pedro de Cluny, quando lemos homens com uma inteligência tão superior, tão ávida, clara, que pode nos parecer a humanidade degenerou-se ainda mais? Sim, de fato. Mas é possível retomar a esta capacidade original que Deus mesmo impôs em sua criatura, de conhecer a beleza das coisas e aperfeiçoá-la. O homem é participante na obra da criação, na medida que toma da obra do Criador e eleva a uma perfeição maior, pelo uso daquele mesmo dom que Deus lhe deu. O reino avança quando educamos as novas gerações, quando lhes damos a conhecer a verdade, e há de chegar a caminho muito mais perfeito. Cá, queridos fiéis, precisamos tomar a humilde condição de vinhateiros em uma vinha que não plantamos, em uma poda em que sofremos, e em frutos que talvez não colhamos. De humildes vinhateiros que preparam uma boa colheita, mas que talvez não tenham audácia nem de comer das uvas, nem de beber do vinho. E com isto servem bem ao seu Senhor. Ó virtude bendita e necessária, a humildade de quem se reconhece uma parte de um todo muito maior e que não há de ficar sem sua recompensa, porque se renuncia a temporal, receberá integralmente a eterna. Cá, queridos fiéis, precisamos lembrar que não somos unicamente um ou outro o restaurador da igreja. O reino de Deus acontece nas ordens de Cristo, servindo-se de quem quer, dos que chegaram primeiro ou na última hora. Este reino cresce e avança, e há de frutificar, mas ninguém tem a vaidade de ser o pináculo da restauração da igreja. Infelizmente, esta crítica serve-nos a todos, que buscamos restaurar a sagrada tradição, mas nos vemos seduzidos a restaurá-la do nosso jeito. Ah, se o Padre Bonin fosse a nova torre, elevado à altura dos grandes padres da igreja, o grande restaurador de Curitiba. Bobagem! Tal vaidade demole tudo, leva tudo à terra. Não é este ou aquele sujeito o restaurador da igreja e o implantador ou aperfeiçoador do reino de Deus. É o Cristo, sempre será o Cristo, e se serve da humilde semente, pequena e frágil, do grão de mostarda, de cada lar católico, de cada vida que vem, de cada pai e mãe que não se fecham a gerar os filhos, mas os recebem de coração aberto e os educam para o céu. Estes são os verdadeiros restauradores deste século. As famílias católicas
restaurarão toda a igreja, desde sua base até o seu cume, pois farão todas as vocações novas, monges e monjas, freiras e frades, novos pais, bispos e papas. Não adianta querer caçar este ou aquele prelado, pois o sucessor é pior do que o atual. É preciso gerar filhos e educá-los na verdade. É preciso catequizar as crianças, dar-lhes os sacramentos de Cristo. É preciso celebrar o culto divino, elevar o louvor a Deus, e Ele mesmo levará a sua obra à perfeição. É assim que a igreja se restaura, século por século. E o reino toma o seu novo vigor ao florar da figueira, ao chegar o verão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.